aí do bem forte, tá dando pra entender de nada. Eu vou ter que colocar um nome aqui na galera. Ok? Ó, vocês lembram desse livro aqui, do pastor Roosevelt, ok? Aprofundando Raízes, que é o tema da nossa aula aqui, da Escola Bíblica que a gente está usando. E nós estamos usando os princípios também, já da Igreja Multiplicadora, que é o que a gente vai trabalhar com a IBEC daqui para frente, tá certo? Todo mundo vai estar aprendendo isso. E esse ano a gente vai pegar muito forte nessa parte do valor da oração e do relacionamento discipulador, certo? Vocês lembram que a gente andou até no bairro fazendo momentos de oração, né? E foi bem oportuno, porque já pensou se tivesse nesse período de corona, tinha babado aí nosso projeto, né? De orar pelo bairro, orar pelas pessoas. E, além de orar nos locais físicos lá que a gente estava fazendo, a ideia é que, daqui para o final do ano, a gente se torne uma igreja que, durante a semana, a gente esteja aí orando intencionalmente por pessoas específicas, certo? Gente da igreja e gente de fora da igreja. Isso, na verdade, gente, tem ganhado o nome de relacionamento discipulador. É quando a gente adota uma pessoa, espiritualmente falando, né, para ser, digamos, o nosso pupilo espiritual, um discípulo que nós estamos fazendo para Jesus, mas tudo começa numa vida de oração. E a gente viu isso na aula passada, porque na aula passada a gente estudou o tópico da intercessão, que é o terceiro ponto aqui do Raízes. Ó. O Raízes significa relacionar, agregar ou acolher, né? Interceder, que é o Z de zelar, o E de ensinar e o S de solicitar contas, ok? Então, na aula passada a gente viu o I de interceder e nós vimos a importância da oração para o relacionamento discipulador. A gente precisa orar pelas pessoas, as pessoas precisam ver a gente orando, nossos discípulos precisam ver a gente orando. A gente precisa intencionalmente buscar que eles entendam a importância da oração. E hoje nós vamos ver aqui o Z, certo? O Z de zelar. E aí, nessa questão do zelar, está um aspecto muito importante do relacionamento discipulador, que é você se importar com a pessoa. Você vai sair do ambiente da indiferença ou da do realmente não se importar, né? Deixar que a semana passe sem que você se lembre dessa pessoa. Não, na verdade você vai estar lembrando dela e zelando por ela, certo? O pastor Roosevelt, ele fala aqui alguns exemplos do que é zelar. Ele diz: zelar é se importar, é aproximar-se, acompanhar, fazer perguntas, estar disposto a ouvir. Significa esclarecer com a Bíblia o que não está claro com o discípulo, você até ensinar coisas bíblicas para o discípulo, é zelar, tornar Cristo revelado ao seu discípulo e dentre outras coisas, certo? Basicamente, gente, o zelar está ligado com um cuidado em todas as áreas do indivíduo, certo? Em todas as áreas do indivíduo. Vamos falar um pouquinho aqui da psicologia bíblica, certo? O indivíduo, gente, ele é dividido em três esferas, tá? Ou, pelo menos, a maioria dos teólogos entendem assim. Nós somos formados por um corpo físico, certo? Nós temos uma alma, que é onde estão os nossos sentimentos, os pensamentos e tal. E nós temos um espírito ou uma área chamada espiritualidade na nossa vida. Todas essas três áreas da nossa vida, corpo, alma, espírito, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser cuidadas. Algumas pessoas cuidam até demais do corpo, né? Da área física. Querem ser igual a mim, assim, fitness. E bonito e sarado. Certo? E ficam querendo cuidar demais do corpo. E dão, digamos, esquecem das outras áreas da vida. Esquecem da alma e esquecem do espírito, né? Ou então,
é o contrário. Quer cuidar muito da alma, dos sentimentos, mas não está nem aí para o corpo, fica relaxado, come demais, aproveita a quarentena aí para encher o bucho de biscoito, né? E massa. Eu tô vendo a papada aqui. Daqui dá para ver a papada, né? Acaba esquecendo do corpo. Tá errado também. Tem que estar cuidando disso. Na verdade, essas Tô orando três. demais, pastor. Como é? Orando demais. Orando. Entendi. Não é não, viu, irmão? Não é orando não, que eu sei. Na verdade, gente, essas três áreas da nossa vida, elas têm que estar muito ligadas, bem equilibradas, certo? Nem a gente pode cuidar muito só do corpo, nem a gente pode cuidar muito só da alma, nem a gente pode cuidar muito só do espírito. Tudo isso tem que haver um equilíbrio. E é no espírito, é na espiritualidade que a gente encontra esse equilíbrio, certo? Onde é que a gente se abastece da espiritualidade? Na palavra de Deus, na Bíblia. Né? O que a gente está fazendo hoje, inclusive, aqui estudando, aqui 11 horas da manhã, podia estar fazendo outras coisas, dormindo, né? Jogando PlayStation, que eu não tenho. Poderia estar fazendo almoço, né? Poderia estar fazendo outras coisas, mas não estou. Estou aqui me preparando, me capacitando para uma meta espiritual, né? Eu estou vendo, cara, tá fazendo inveja aí, mas não tem inveja não. A gente está se preparando para uma meta espiritual. A gente quer alcançar um equilíbrio, né? Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, na verdade, é importante para as três áreas da nossa vida. E a gente abastecendo o espírito, a gente automaticamente está abastecendo a alma e o corpo. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a cuidar bem dessas áreas da nossa vida, tanto da área do espírito como da alma, da área emocional, que é onde está a alma, e da área física, que é onde está o nosso corpo. E deixo eu entrar um pouquinho mais detalhes aqui sobre essas coisas, certo? Já esclarecendo a parte da espiritualidade. Na parte do corpo, estão não apenas a alimentação física, certo? Mas o bem-estar físico. Dentro do bem-estar físico está a nossa sexualidade. Como é que a gente lida com a nossa sexualidade, né? Está realmente a nossa alimentação, está o momento de contemplação, né? O momento onde a gente vai parar um pouco e vai relaxar o nosso corpo, né? Momentos de prazer do corpo. Tudo isso, gente, está dentro do aspecto do cuidado físico. Dentro do cuidado da alma e das emoções, então, por exemplo, a gente tem uma carência, nós, desde pequeno, de criança, a gente tem uma carência de se sentir amado e amada, né? Tanto é que a criança, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a importância da criança ouvir um eu te amo, né? Ela se sentir acolhida, né? Se sentir amparada. Por quê? Porque isso é uma necessidade da alma que precisa ser abastecida, certo? O discipulador, ele vai entrar nessas áreas da vida aí e vai fazendo perguntas e vai tentando conhecer mais a fundo essa pessoa para identificar aonde essas carências são mais presentes, sabe? Saber se a pessoa tem mais dificuldade em cuidar da parte física do corpo, ou se a pessoa tem mais dificuldade de cuidar da parte emocional, né? Parte do coração, da alma, ou se ela tem mais dificuldade de abastecer o espírito com a palavra de Deus. O zelar, na verdade, é isso, né? Ele está muito ligado com o último aspecto aqui da, do raízes, né? O Z é zelar, mas ele está muito ligado com esse último aspecto aqui, que é o S, ó, de solicitar contas, certo? Z de zelar e S de solicitar contas, eles estão muito ligados os dois. Não adianta só eu pedir, prestar contas com você, da minha vida, se você não vai zelar por mim, né? Não vai orar comigo, não vai se importar, né? Não vai trazer informações importantes para a minha vida. Ensinar é zelar, né? Então, está dentro do relacionamento discipulador. Vocês lembram que já tem um tempo que eu venho falando para vocês, até usei aquele questionário sobre espiritualidade,
e emoção, né? Eu espero que vocês tenham respondido alguma vez na vida, eu tenho pelo menos lido, né, para conhecer. Ele é muito importante, gente. Quem elaborou aquele questionário foi o pastor Peter Scazzero, lá dos Estados Unidos, tá? E ele fez aquilo ali, ele não é psicólogo, mas ele fez com a ajuda de psicólogos, ele é pastor, e aí ele fez muitas perguntas importantes, como, por exemplo, como é que você lida com a ira, com a raiva, né? Como é que você lida com quando a pessoa faz uma crítica para você? Você absorve, você tenta ver o lado positivo, né? Então, dentro daquelas perguntas que ele está fazendo, o que ele está querendo fazer com a gente? Ele está zelando pela nossa vida, num ponto de se importar, para perguntar: vocês estão bem emocionalmente, espiritualmente falando, ou vocês não estão tão bem assim, né? Serve para a gente identificar em que nível emocional e espiritual nós estamos, né? Então, pastor, eu posso, lá no meu discipulado, usar aquele questionário do pastor Peter para ajudar o meu discípulo, né? Nessa caminhada que a gente vai andar junto? Não só pode, como eu acho que você deve, certo? Mas só que antes de você fazer isso com o seu discípulo, com a pessoa que você está acompanhando, o que você tem que fazer, né? Você deve responder o questionário, você deve ter um discipulador também, alguém que você vai prestar contas com essa pessoa, né? Por quê? Porque ninguém consegue cuidar de ninguém se também não tivesse sendo, se não tivesse sendo cuidado por alguém, entendeu? Então, o zelar, ele é uma via de mão dupla. Eu preciso ser cuidado para eu poder cuidar de alguém, né? Então, você precisa buscar alguém, um discipulador, uma pessoa que vai cuidar da sua vida, vai acompanhar a sua vida, para poder você começar e, ao mesmo tempo, já desempenhar esse aspecto do relacionamento discipulador com alguém, certo? Então, o zelar, ele está muito realmente ligado a essa ideia de solicitar contas, e eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham, qual é a importância, certo, do relacionamento discipulador para uma igreja, ok? Uma igreja que não vive um discipulado ou um relacionamento discipulador e uma igreja que vive o relacionamento discipulador. O que é que vocês acham as diferenças entre uma e outra, né? E qual é a importância desse zelo e do relacionamento discipulador entre os irmãos da igreja, tá? Eu vou deixar vocês abrirem aí os microfones de vocês e aí cada um falar sobre isso, certo? Sobre a importância do zelo e do relacionamento discipulador na igreja. Pela ordem alfabética, o Misael pode começar. Primeiro as damas. Eu vou falar. Assim, na minha opinião, quando é muito para a parte do pastor, é muito centrado no que o pastor vai falar, a igreja fica muito seguindo só o que o pastor vai fazer. Muito pelo contrário, quando tem um relacionamento discipulador, que aí praticamente cada um se abraça. A igreja vai se ajudando, então não é, digamos, não é só uma pessoa com dois braços. Todos os braços da igreja acolhem. Então, cada um pode ajudar, cada um pode ser ajudado. Para mim, essa é a principal diferença. Quer falar? Eu passo a vez. Muito bem, a Elaine falou sobre, digamos, não colocar apenas no pastor essa função de acolhimento, né, de zelar pela vida das pessoas, e também todo mundo ir se cuidando, né, zelando um pelo outro, né? Ainda pela ordem alfabética, o Jonatas. Não, quero ouvir, quero saber a sua opinião. O que você acha? Alfabeto grego, é? Qual é a importância? Aramaico. Alfabeto aramaico. A importância do relacionamento discipulador, desse discipulado, esse acompanhamento, um relacionamento, né, na verdade,
para a vida vital, né? Vital para a igreja. Como é que você vê isso? Antes de mais nada, eu queria dizer que o bigode do Misael tá horrível, como sempre. Você Mas chegou atrasado. Esse tema essa pauta já passou. eu até escrevi aqui, ó. O bigode dele tá horrível. Mas Eu posso contar a história do computador? Não, pode não. Sua fala já foi. Então, cara, eu acho que a questão da importância, né, da igreja é algo extremamente relevante, assim, como falou o pastor Carlos, né? Algo relevante. E eu acho que igrejas que têm essa visão, elas tendem não só a crescer em quantidade, mas em qualidade também, né? Porque você acaba tirando o fardo das pessoas onde talvez seja centrado em pastores e líderes, e você acaba dividindo esse fardo, né? Com o seu discipulador ou com o seu discipulado. E a igreja ela só tem a ganhar com isso, na verdade. Isso só agrega valores para a igreja. Então, sobre a importância, ela é de suma importância isso. Acho muito relevante. Ainda pela ordem alfabética. Não, pela ordem alfabética não. Quem quiser aí se manifestar, falar aí sobre o que acha, né? A importância do relacionamento discipulador para a igreja, certo? Salve, salve, pessoal. Tá me ouvindo aí? Salve. Tá dando pra ouvir? Salve, salve, Ismael. Pois é. Assim, não vou entrar na pauta do bigode de Misael, tá certo? É um assunto importante, mas não vou entrar. Vamos lá, falar sobre igreja discipuladora, né? Uma igreja que não foca única e exclusivamente no pastor tendo que ter todas as funções, como a Elaine destacou. Acho bem legal, porque a igreja ela funciona melhor. A gente para pensar grupos sociais, igrejas, entre outras coisas que o foco é apenas no indivíduo, uma pessoa só, no pastor, no presidente do grupo, não sei o quê. Isso gera uma falta de independência das pessoas muito forte. E com o passar do tempo, se a pessoa cometer algum erro ou sair daquela liderança, desestrutura tudo. Eu não sei qual foi a pregação que eu vi sobre isso uma vez. A pessoa falava sobre a Bíblia de Gutenberg, que ele falava sobre um comentário de um rodapé que tinha lá, não sei se era a Bíblia de Gutenberg. E ele falava o seguinte: durante a história, mostra vários homens que se esqueceram de formar líderes, de formar pessoas capazes de assumir as lideranças. A partir do momento que você pensa numa igreja multiplicadora e o serviço da igreja não único exclusivamente preso a uma pessoa, você pensa nas futuras lideranças em pessoas que vão estar cuidando de outras vidas. Então, é extremamente pertinente e viável, na verdade, quando a gente exclui as pessoas de estarem nesse trabalho, de aprenderem sobre isso, você está meio que minando o terreno que poderia surgir novas pessoas a serviço do reino em favor de qual palavra poderia definir isso, mas seria uma falta de cuidado para gerações futuras, né? E acho realmente bem interessante a gente fazer isso, porque de um certo modo a gente começa a semear o terreno para novas pessoas que trabalharão pelo reino. Esse é o meu comentário. Mais alguém aí quer comentar? Lenilson tá tão calado hoje, Lenilson. Porque tá o Arthur e o Guilherme lá na casa dele, por isso que ele tá calado. Tô tirando só o áudio aqui pra vocês sentirem o clima, tá? Tá ouvindo aí? Deixa quieto. Entendi, captei a vossa mensagem. É menino brincando, aí depois menino briga, chora. Caraca, que silêncio na casa do Jonathan.
paz reina aqui, É mesmo, cara. Não tinha percebido. Tava um silêncio aí na tua casa. uma paz aqui, velho, uma paz. Cadê o Deus Arísio? abençoe a vida do... O Deus Arísio, abençoe o a vida Juliano do... estão aí só ouvindo, não querem participar, não? Falar aí sobre a importância do relacionamento discipulador. Eu acho que uma coisa que vocês falaram bastante aí, e vale a pena realçar isso, sabe? O relacionamento discipulador, ele tanto vai ser útil e ele é indispensável para a rotina normal da igreja durante a semana, para os membros, né? E para os não membros também, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, a fina força montar um pequeno grupo de jovens, certo? E esse pequeno grupo já foi tentado milhares de vezes. Por que não dá certo, né? É porque as pessoas são chatas? É porque o encontro é chato? É porque não é legal? É porque não é bíblico? Não sei o quê, tarará. Não é bem por aí, não. É porque falta uma liga, certo? Falta um elo de ligação. Falta um relacionamento extra encontro, certo? Se a gente cria um pequeno grupo para ser mais um encontro da igreja na semana, vai ser mais do mesmo, sabe? Acaba uma rotina litúrgica, onde vocês querem, onde eu estou querendo chegar, certo? Que é o que a gente tem fugido muito no contexto nosso de igreja, a gente tem fugido muito dessa ideia da liturgia pela liturgia, certo? Nós estamos mais buscando agora ser uma igreja mais relacional do que uma igreja religiosa litúrgica, né? Que desempenha práticas e ofícios litúrgicos eclesiásticos, né? Nós vamos tentar ser mais uma igreja relacional do que uma igreja religiosa ou litúrgica, certo? Para isso, a gente tem que ter esse encontro do RD, né? Do relacionamento discipulador durante a semana. Você, por exemplo, eu tenho hoje, um dos meus relacionamentos discipuladores é o pastor Ricardo, né? E aí eu ligo para ele na semana, pergunto como ele está, e me importo com ele. Se tiver alguma coisa que eu saiba que ele está precisando e que eu possa ajudar de alguma forma, eu vou lá e vou me importar com ele, né? E vou tentar ajudar ele a suprir essa necessidade. Vamos imaginar que você está discipulando uma pessoa que está passando por uma necessidade financeira terrível na casa dela e ela não tem nem o que comer em casa, certo? Só que ninguém está sabendo. Ninguém da igreja sabe. O pastor não sabe, a irmã Zerina não sabe, ninguém sabe, certo? Mas você que está ali discipulando agora aquela vida, cuidando dela durante a semana, ela foi lá e compartilhou com você que a situação não está fácil. Por quê? Porque você foi perguntando, e aí, como é que estão as coisas em casa? Tá dando para viver normal, né? Tá conseguindo ter a provisão, o alimento em casa? Não, tá difícil, a gente não tá conseguindo. Pronto, você ficou sabendo disso. E aí você vai tentar, nesse aspecto aqui do zelar, né? Do Z, do raízes, zelar, você vai tentar, dentro das suas limitações, ajudar essa pessoa na necessidade dela. Então, o zelar, ele é mais do que simplesmente identificar uma necessidade na vida da pessoa. Você vai se dispor, você mesmo, a tentar ajudar essa pessoa na necessidade dela, entendeu? Tem gente que leva o discípulo lá no Celebrando a Restauração, né, para ser um grupo, para participar de um grupo de apoio. Isso é zelar. Você pode você pode acompanhar um dia o seu discípulo lá na academia para vocês fazerem atividade física juntos, né? Para dar uma ajuda, um apoio moral para aquela pessoa. Isso também é zelar, né? Fazer uma caminhada. Gente, zelar é muito mais do que um compromisso litúrgico, sabe? É muito mais do que, vou fazer porque o pastor mandou. Eu vou fazer porque estamos fazendo a igreja multiplicadora lá na IBEC. Eu vou fazer porque eu tenho um RD. Não é por aí, sabe? Tem que ser muito voluntário, tem que ser muito amoroso, tem que vir do coração mesmo, não pode ser algo forçado, entendeu? Tem que ser algo realmente que venha do coração de Deus para a gente, né? Para isso, gente, o pastor Roosevelt, ele coloca aqui algumas questões práticas para a gente colocar o zelo em atividade, né? Primeira coisa,
contate os seus discípulos. Busque ter contato com os seus discípulos periodicamente. O contato não precisa restringir-se ao encontro semanal. Eu não sei se você já está fazendo um discípulo de Jesus. Mas, gente, você não precisa esperar outra pandemia, certo? Você não precisa esperar nada para começar a fazer discípulo de Jesus, não, certo? Eu já venho dando aqui várias informações como é que você inicia um relacionamento discipulador. Imagina aí uma pessoa do seu contato, né? Uma pessoa que você está semanalmente com ela. Né? Misael, dá um exemplo aí de uma pessoa, de um cara que tu conhece, que não é da igreja, que tu tem contato com ele na semana. Tem um colega de trabalho que a gente discute bastante sobre alguns assuntos, sabe? E ele não é crente. Ele é afastado, sabe? Afastado, pronto. Como é A o nome gente dele? sempre conversa sobre alguns assuntos. Ele é afastado, aí, tipo, eu sempre converso com ele sobre como é que é na igreja. É uma pessoa que é meio frustrada, assim, na igreja, sabe? Como é o nome dele? Kelson. O Kelson. O Kelson, na verdade, eu já vou lhe dizer aqui uma verdade espiritual sobre o Kelson, certo? Se ele tomou um dia a decisão por Cristo, ele é a igreja de Jesus até o dia que ele morrer, tá certo? Então ele não está afastado de coisa nenhuma, ele está ausente dominicalmente de alguma atividade religiosa, perfeito? Ele está ausente do encontro dominical em alguma comunidade de fé. Mas afastado mesmo, esse termo a gente usa, né? A gente brinca e tal. Mas eu tenho até evitado a gente usar esse termo afastado, porque, gente, uma vez que a pessoa é ovelha de Jesus, Jesus não perde essas ovelhas não, viu? Jesus não é um pastor relapso, não. Ele é a ovelha de Jesus. Então, o que é que ele está precisando? Está precisando de um cuidado, né? O Kelso está precisando de alguém que seja um suporte na vida dele. Então, o que é que você pode fazer com o Kelson? Você já pode começar a orar por ele aí no seu caderninho de oração, né? Cadê seu caderninho de oração? Cadê o seu discipulador? O seu discipulador não lhe deu um caderninho de oração de presente? Tu nem tem um discipulador, né? Mas já tem uma falha aí nesse processo, né? Nós vamos arrumar um discipulador para você, certo, irmão? E aí o seu discipulador vai dar um caderninho de oração para você, certo? Mas independente de você ter caderninho de oração ou discipulador, o que você pode fazer com o Kelson? Você vai orar pela vida do Kelson aí durante uma semana, mais ou menos, certo? Passa uma semana orando por ele. Na outra semana, tu diz para ele que tu tá orando por ele. Não vai estar mentindo, né? Porque você já tá uma semana orando por ele. Então, você fala para ele, ó, Kelson, eu estou orando por você. Isso depois de uma semana, né? Na terceira semana, você vai perguntar a ele se ele tem algum pedido de oração. É difícil isso? Não é, né? Isso, na verdade, basta a gente ter no coração esse amor, né? Esse cuidado, interesse por agir e ajudar as pessoas. Lá nessa terceira semana, o Kelson vai dizer, cara, eu tô passando por um problema difícil aí lá em casa. Queria que você orasse aí pelo meu casamento, né? Pela minha esposa, sei lá, nem sei se ele é casado. Pelos meus filhos e tal. Pronto. Ele abriu aqui uma oportunidade. Ele nem foi na igreja, né? Nem foi no domingo. Ele não foi para o pequeno grupo. Mas você está desempenhando algo que é vital para a igreja. Então você está sendo igreja com ele também, né? Quando você ora por ele. Lá naquela hora que ele abriu o coração e disse, cara, eu estou precisando de ajuda nessa área, você está se dispondo agora, pronto. Você já está iniciando um relacionamento discipulador porque você vai orar com ele. Aí você não vai dizer assim, irmão, ó, Kelson, eu vou orar, viu? Deus te abençoe aí. Pode deixar, cara, esqueça nada. Eu vou orar aqui, viu? Valeu. Tchau. É isso que você vai fazer? Não é, cara. Você vai orar na hora com a pessoa. Cara, peraí, eu vou orar agora por você. Pega lá o seu Zap. Senhor Deus, eu quero agradecer pela vida do Kelson, pela sua família, esse problema que ele está enfrentando, Senhor, que o Senhor aja bem rapidamente nessa dificuldade, que o Senhor dê muita paz no coração dele, em nome de Jesus, amém. Tuc, né? Tuclu, plu, plu, faz aquele barulhinho lá de envio de mensagem. Mandou a mensagem, né?
jogou a semente aí. Você agiu de um jeito, meu irmão, que eu, pastor, não teria condições de fazer, nem mais ninguém naquela hora teria condições de agir da forma como você agiu. Por quê? Porque Deus colocou você naquela situação, né? E você está assumindo o compromisso com Cristo de ser essa bênção na vida daquela pessoa. Serve para Elaine, para o Ismael, Lenilson. O Lenilson, que é um dos meus discípulos, né? Eu já tenho compartilhado, e o Lenilson já tem compartilhado comigo que tem feito isso com uma pessoa específica, né? E tem recebido um feedback muito positivo. O Janiel também já me compartilhou isso, né? Então, eu sei que a Lia também, o pastor Ricardo está discipulando a Lia, e ela já tem feito isso com uma pessoa. Acaba, gente, que a gente acha que vai só abençoar a vida daquela pessoa, mas a gente também é edificado, sabe? A gente também é abençoado quando a gente abençoa a vida de alguém, né, com uma oração. Pronto, aí nessa terceira semana que você orou com essa pessoa, que você orou com ela, na quarta semana, você vai dizer, olha, a gente tem orado, eu tenho orado por você e tal. Vamos tentar marcar agora um encontro semanal para a gente tomar um café, né? Isso quando a pandemia terminar, né? Agora não, viu, irmão? Não vai combinar café agora com o coronavírus, não. Tá certo? Nem encontro clandestino, não, pastor. Não, porque aí você vai morrer e aí não vai dar certo a proposta do RD, certo? O RD não é para morrer agora. Você precisa estar vivo para poder fazer um RD. O morto não evangeliza, só aqueles que ressuscitaram quando Jesus morre lá na cruz, o véu se rasga, e aí os mortos ressuscitam, né, vão lá para a cidade e evangelizam. Esses mortos, tudo bem. Você não é um morto lá de Jerusalém, então você vai ficar aí em casa agora nesse período de pandemia, certo? Vocês dois aí já têm a companhia um do outro, certo? Mas quando terminar essa pandemia, combinar um cafezinho, né? Mas depois de ter feito essas etapas, gente. O problema é que às vezes a gente também quer partir para as outras coisas sem ter vivido um tempo de oração de qualidade. Concordam comigo? Que se a gente não ora, o que a gente está dizendo para Deus? Senhor, deixa comigo, que eu resolvo. Tá entendendo? Quando a gente não ora, o recado que a gente está passando para Deus é dizendo, Senhor, deixa comigo, que eu resolvo. Eu não preciso do Senhor não, viu? Que o pastor já me ensinou, eu vou lá e eu vou resolver tudo. Viu? Vou discipular, vou acontecer. Só vai vir, vou me garantir, vou multiplicar, né, para a tua glória. Aí Deus, mas peraí, você nem conversou comigo, né? Nem deixou a parte que me cabe para eu fazer. Então, quando a gente ora, o Espírito Santo, meu irmão, já prepara o terreno para a gente, sabe? E fica tão fácil a gente entrar em contato nessa espiritualidade com essa vida. Por quê? Porque a gente já tem um primeiro contato com essa pessoa, né? O Espírito Santo já foi lá e já fez o trabalho mais difícil, que é o do convencimento espiritual, certo? Então fica mais simples. Lá na quarta semana que você marcou um cafezinho, você vai ter mais facilidade para desempenhar esse relacionamento discipulador. A nossa meta é que o nosso discípulo tenha encontros semanais com a gente, tá certo? Então, por isso que a gente não vai ter oportunidade de discipular muitas pessoas. Não dá. Como é que a gente vai cuidar de tanta gente, né? Então, Deus é que vai colocar no seu coração a quantidade de pessoas que você vai poder desempenhar um RD, né? Os maridos, eles podem, já tem dentro de casa, pelo menos um RD, que é a esposa, né? O Misael já tem o RD aí em casa, que é Elaine. O Lenilson, o Jonatas, né? Os casados já têm esse RD em casa. Fora uma pessoa de fora, né? Uma pessoa do trabalho, um amigo, né? Já desempenhar essa amizade, né? A proximidade com isso. Então, são muitas as oportunidades, mas a gente não pode conseguir, não vai conseguir ter muitos RDs ao mesmo tempo, certo? Segunda coisa, nós vamos nos colocar à disposição dos nossos discípulos. E para isso, gente, a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo para eles, tá? A gente tem que separar um tempo na semana para a gente separar uma horinha, sabe? 50 minutos para aquela pessoa, para aquela vida.
lá no seu local de trabalho, você está discipulando alguém no local de trabalho, é 40 minutos na hora do almoço, né? No intervalinho ali do almoço, não dá tempo, né? Você perguntar como ela tá, uma vez por semana, né? Todo dia não, sabe? Uma vez por semana. Você senta com ela, conversa com ela, ora com ela, lê um pouco da palavra com ela, né? E vai estreitando o relacionamento com essa vida. Demonstre o zelo. Cada discipulador tem a sua forma de demonstrar o seu cuidado. Descubra a sua forma e exercite constantemente de maneira que seus discípulos percebam o quanto você os ama. Sabe uma coisa muito importante, gente, no zelo, que a gente às vezes esquece? O ouvir, né? Só o fato da gente estar ali ouvindo e escutando aquela pessoa, a gente já está fazendo uma coisa muito boa por ela, certo? Já teve casos de eu estar discipulando uma pessoa que ela estava passando por um término de um relacionamento, certo? E o que ela estava precisando ali naquela hora era de alguém para ouvir, sabe? Só não tinha outra necessidade agora naquele momento. Passou por um término traumático e eu passei um tempo, assim, algumas semanas revivendo, né? E essa pessoa me compartilhando, a Lia tem que ativar o áudio aí, porque ela não tá conseguindo, não tá aparecendo o microfonezinho dela aqui não, viu? Ela tem que ativar o áudio. E aí foi importante para essa pessoa e continua sendo, porque eu ainda tenho contato com ela, né? Porque eu fui simplesmente uma pessoa que estive à disposição de ouvir uma coisa que nem todo mundo está disposto a ouvir, né? Quando a pessoa termina um relacionamento e está naquela enxurrada de coisas, né? De choro, de lágrimas, e vai falando, não é todo mundo que gosta de ficar ali dedicando um tempo para ouvir coisas, né? Que você, poxa, mas a pessoa é tão, sei lá, né? Pode achar que é besteira, mas não é não, gente. É muito importante para aquela pessoa, está sendo muito importante, entendeu? É uma fase da vida dela que ela está passando que é muito importante para ela sofrer o que ela está sofrendo, né? Então, você se coloca à disposição. Por exemplo, também, o seu discípulo perdeu um ente querido, né, na sua família. Se fosse qualquer pessoa, ou a gente em outra época da nossa vida, a gente ia mandar uma mensagenzinha, né, de consolo e pronto. Encerrou aqui minha parte, né? Mas não, gente. Aprofundando mais ainda o nosso relacionamento, discipulador com as vidas, a gente semanalmente vai estar perguntando, e aí, como é que está a questão do luto, né? Como é que você está sentindo? Como é que você está encarando essa perda? Até essa pessoa ir melhorando, né? Conseguindo produzir normalmente. Várias ferramentas a gente tem para isso, né? E eu, como pastor de vocês, vou estar assessorando, né? Ajudando, dando informações. Esse ambiente aqui de escola bíblica, ó, é um ambiente fantástico para a gente colocar a nossa experiência aqui diante dos outros, para a gente crescer, né? Pastor, eu estou com uma dificuldade nessa área aqui, com essa pessoa, você pode me ajudar? Né? E a gente crescer junto. Realmente já e aprendendo mais sobre isso, né? Zele por meio da oração, já falei sobre isso, né? Não despreze o valor da oração. A melhor coisa que o discipulador pode fazer para os seus discípulos é orar por eles, não pode faltar isso. Acompanhe o progresso dos seus discípulos. Por meio da solicitação de contas, você pode identificar as áreas que precisam de mais cuidado na vida dos discípulos. Periodicamente pergunte como está o seu progresso em cada área, na área física, emocional e espiritual, né? Como é que está aí o corpo, sua sexualidade, né? Como é que estão suas emoções? Como é que você está lidando com a raiva, com a ira, com a crítica, com a decepção, a frustração? Como é que está o seu tempo de leitura da palavra de Deus? Como é que está o seu tempo de oração? Seu tempo de devocional em casa? São muitas perguntas, né? Ele aqui, até no livro dele, ele traz aqui uma lista de algumas perguntas que você pode fazer para perguntar como é que a pessoa está nas áreas da vida dela, né? E esteja presente em momentos especiais. Sempre que puder, demonstre zelo participando de momentos especiais da vida dos seus discípulos e da família deles. A pessoa se formou, né? Ela
tá na formatura da faculdade, o filhinho tá fazendo aniversário, sabe? As marcas, né? As partes marcantes da vida daquela pessoa, você está lá presente, entende? Você se tornou alguém presente na vida dela. Pastor, quanto tempo vai durar esse RD? Gente, se Deus permitir, para a vida toda. A pessoa, inclusive, pode mudar de cidade. Vocês mantêm contato. Porque o que está unindo vocês agora não é mais uma relação física, carnal ou emocional, sabe, humana. É um elo espiritual do próprio Deus que está unindo as nossas vidas nesse relacionamento discipulador, certo? A gente vai estar falando mais sobre isso no decorrer das nossas aulas aqui, porque eu quero que fique bem claro para a gente, todos os aspectos que são importantes para o nosso relacionamento discipulador, a gente aprofundar as raízes que a gente tem uns com os outros, né? Próxima aula a gente vai falar sobre o ensino, certo? Que também faz parte desse zelo e do relacionamento discipulador. Como é que a gente pode ajudar as pessoas ensinando a palavra de Deus para elas, tá certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Tá ficando claro para vocês aqui, gente, o que eu estou falando? Tá sendo didático? Pronto, irmã Zerina, quer falar alguma coisa, irmã? Entendido isso. Referente ao zelar, na realidade é vida cuidando de vida, né? Então é isso. Vida cuidando de vida, é o que a gente tem que se importar uns com os outros, na realidade, né? E falar é muito fácil, muito prático, mas quando entra na realidade, se torna, você vai encontrar várias dificuldades, vários assuntos que vai lhe impedir de caminhar para fazer isso. Aí é que tem que ter a sabedoria de Deus para poder lidar com as situações. Perfeito, perfeito. Uma vez a Lia me perguntou como é que seriam os pequenos grupos, né? Não estamos falando agora de pequenos grupos, porque o pequeno grupo não é a igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora é muito mais esse RD que nós estamos falando aqui do que o pequeno grupo, né? Mas sim, o nosso pequeno grupo vai ser formado principalmente pelas pessoas que a gente está discipulando, certo? Pelos nossos RDs. Eu tenho 2 RDs, 3 RDs, eu já tenho um pequeno grupo muito forte, né? Porque eles estão ligados comigo durante a semana com esse discipulado, tá? Mas sim, serão basicamente inicialmente formados pelos nossos RDs, né? E a nossa meta, gente, que eu tracei para a nossa igreja daqui para o final do ano é que cada um de nós que estamos acompanhando essas lições e esses ensinamentos, nós possamos ter, no mínimo, até o final do ano, estar discipulando uma pessoa da igreja e uma pessoa de fora da igreja. Certo? A nossa meta daqui para o final do ano. Vocês acham que é uma meta alcançável ou é algo utópico da minha cabeça que eu tô doido? Fala, Jonathan. O que é isso? Fala, Misael. O que é que tu acha? É uma meta alcançável? Acho que é mais compromisso mesmo até com o ID, né? A gente tem que cuidar das pessoas. Como você está falando, né? Se cada um se colocar nesse pensamento, acho que é mais que fazer o ID mesmo. Totalmente alcançável. Pois é. E eu acho que se a gente mantiver aqui esse ritmo, né, de escola bíblica, não faltando as aulas, né, a gente se comunicando durante a semana, você indo aí já com o seu discipulador, se você não tem indo atrás dessa pessoa, né, pedindo, por favor, me discipule, né, me acompanhe, e tendo essas informações que a gente está trazendo aqui, que eu acho que são informações muito válidas, a gente consegue não só alcançar essa meta, como diria a nossa querida ex-presidente, vamos dobrar a meta
E quando a gente alcançar a meta que a gente não estipulou, a gente dobra a meta. O Ismael gostou da minha, como é que chama? Ilustração, né? Eu tenho um tipo de humor um pouco questionável, então eu ia rir mesmo de qualquer jeito. Né? Então, assim, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Falamos sobre o zelo e a importância, né? A gente tá aí se importando com as pessoas durante a semana. Nossa meta mesmo é que ter uma RD semanal com alguém. E isso vai ser muito alcançável, porque é algo espiritual que Deus está colocando pra gente. Bia tá só me lembrando aqui, gente. Eu já falei isso hoje, mas eu vou reforçar a questão do isolamento nesse período de quarentena, gente. Bia tem me relatado aqui porque ela fica sabendo dos bastidores, viu? Quem é que tá saindo, quem é que tá em casa. Pensa que a gente não sabe quem é que tá em casa, quem é que não tá. Tem os delatores aí das ruas, viu? De vocês aí do bairro. A Elaine e o Misael não estão no bairro, mas tem aí também no bairro de vocês também tem os delatores, viu? Tem que sair, pastor. Tem que sair, pastor. Não, não é pra rir, não. Tem trabalho, pastor. Não existe isolamento, viu? Não é pra rir, não. É sério, certo? Porque o coronavírus aqui no Brasil, ele vai sair pelo cansaço. Porque ninguém tá fazendo nada. Não, mas não é pra sair de jeito nenhum, cara. Se a pessoa não tem necessidade, não é trabalho, né? E não é nada assim vital, necessário pra coisa, tem gente indo lá, cara, passear na praça, né? Passear eu digo assim, gente aí do bairro, que eu sei, que pode não ser da igreja, mas eu vi, por exemplo, um testemunho, um relato de uma pessoa da igreja. Pastor, aqui próximo à nossa casa aqui tem culto clandestino, pastor. Até 3 horas da manhã. Altas vigílias. Pois é. Também acho errado. E aí a pessoa foi no supermercado, né, fazer compras. Que é uma coisa que ele teve que ir com um irmão, né? E aí, lá no caminho, uma pessoa sem noção pediu para dar um abraço nele. E não faz tempo que a gente se vê, eu preciso dar um abraço, não sei o quê. E abraçou à força, né? Pronto, foi o suficiente para a pessoa entrar na nóia e achar que estava doente, preocupado, né? E tal. Mas, você vê, a pessoa foi numa situação de necessidade e acabou cruzando aí com uma pessoa sem noção no meio da rua, que podia estar contaminada, né? Eu não sei ainda se testou positivo. Mas, outra coisa, essa ideia de grupo de risco, gente. Não existe mais o grupo de risco, sabe? Uma pessoa da nossa idade mais jovem ou idosa e tal, não interessa. Tem gente morrendo e gente de todas as idades, tá? No caso, por exemplo, acho que aqui do grupo, a pessoa que tem mais idade, irmã Zerina, tá no mesmo nível. Não é o Ismael, não, pastor? É porque o Albano não veio hoje. Se o Albano tivesse aqui, eu ia dizer que era ele. Mas veja, você ter dentro de casa, né? Por exemplo, a irmã Zerina, se os membros da casa ficam saindo, né? E chega, a irmã Zerina não tá saindo de casa, mas tem gente saindo, chega em casa, vai abraçar, vai chegar junto, né? E pode levar o vírus para dentro de casa, né? Isso é um perigo. Então, Exatamente. tem que ter muito cuidado, gente. Eu tô falando isso já desempenhando isso aqui, viu, ó? Número Z. Número Z, ó. Z. A letra Z. Até troquei a bola aqui. De zelo, né? De cuidado com vocês, tá? Até exortando aqui e sendo um pouquinho mais ríspido aqui na minha fala, porque, gente, é sério mesmo, tá? Quando tudo isso passar, pessoal, aí a gente volta para o nosso convívio normal, né? Porque o negócio é sério mesmo, certo?